No dia 19 de junho, a gente comemora o Dia do Cinema Brasileiro, que está completando 125 anos agora. Para celebrar essa data, a gente veio aqui na Cinemateca Brasileira conversar com um dos maiores nomes do nosso mercado. Bingo, Rei das Manhãs, Turma da Mônica e a indicação ao Oscar por Cidade de Deus são só alguns dos trabalhos da carreira brilhante de Daniel Rezende. E a gente vai entender um pouquinho melhor com ele como é que está nosso cinema nacional. Esse daqui são os 3 pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta e risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. Bom, Cidade de Deus completou 20 anos agora em 2022 e eu queria saber de você, o que você acha que mais mudou no jeito de fazer cinema de lá pra cá e se seria muito diferente fazer Cidade de Deus hoje em dia? Eu acho que assim, o que mudou é que hoje existe um mercado estabelecido, por mais que nos últimos 4 anos a gente tenha colocado isso em xeque, existe um mercado e existe no público brasileiro já uma referência, depois da retomada do cinema brasileiro, né, depois de Cláudio Joaquim, de Central do Brasil, existe no público brasileiro já a impressão de que o cinema nacional existe, é bom e tem qualidade, né? Naquela época tinha uma grande rivalidade, porque quando o cinema não existiu nos anos 90, os profissionais foram fazer publicidade, foram ter que filmar de outras maneiras, né? Então, existia aí porque o cinema publicitário, o pessoal de publicidade, e aí o Fernando Meirelles, que era um cara que tinha feito muita publicidade, chegou com Cidade de Deus e mostrou que, na verdade, é possível fazer um bom cinema de qualidade dramatúrgica, de realização e que comunique com o público, né? Eu acho que essa foi a grande revolução do Cidade de Deus. Eu acho que a diferença é que hoje existe um mercado estabelecido, um mercado plural de cinema autoral, cinema de público. O que a gente precisa agora é que o cinema autoral e o cinema de público não sejam 2 polos extremos que não se comuniquem, né? Eu acho que o trabalho que eu venho fazendo, inclusive, nesses últimos anos, é de tentar fazer cinema autoral que se comunique com o público. A gente é ou não é a Turma da Mônica? Turma do Cebolinho. Turma da Mônica. Porque quem é mais forte? Quem é o mais inteligente? Eu. Queria falar justamente, então, de Turma da Mônica, porque a recepção das pessoas com esse elenco, com esse personagem, com essa história, foi, assim, um fenômeno. E eu queria saber de você como é que você viu todo esse sucesso e por que você acha que esses personagens continuam pegando tanto no nosso coração, assim. Primeiro porque o Maurício de Souza é talvez o maior contador de histórias vivo que a gente tem hoje no Brasil. E quadrinho é arte, quadrinho é literatura, não vem com esse papinho elitista da arte, recado dado. Eu acho que o fato é que o Maurício de Souza conseguiu criar personagens que conversam com gerações e gerações há mais de 60 anos. Isso está no coração das pessoas, né? Hoje todos nós aqui somos quem somos porque crescemos e aprendemos a ler com Turma da Mônica. E eu me lembro o dia em que eu me toquei, como assim não existia um live action da Turma da Mônica? Eu não tinha filmado o Bingo, Rei das Manhãs ainda, e eu falei, como é que pode nunca ninguém ter feito? Eu quero fazer esse negócio aí, eu preciso fazer. E aí também é um pouco nesse lugar, que eu queria fazer um filme que tivesse a altura da criação do Maurício de Souza, que tivesse esse mesmo nível de qualidade, mas que conversasse com o público, que emocionasse não só as crianças, mas os adolescentes, os pais, os avós, os tios, as tias, que todo mundo pudesse olhar e saber que todo mundo, de alguma forma, cresceu ali no bairro do Limoeiro, nesse lugar lúdico, mas que está dentro do coração de cada um. Então eu acho que o cinema tem esse lugar da magia e da comunicação, né? Então a gente tem que aprender a fazer cinema de qualidade que comunique com o público. O Turma da Mônica foi essa tentativa de tentar fazer cinema de qualidade, mas também uma coisa que para mim era muito importante, que era a formação de público. Então a ideia de fazer o Turma da Mônica era que aquelas crianças que talvez fossem a primeira vez que elas entrassem no cinema, elas estivessem entrando no cinema para ver um filme nacional feito aqui no Brasil, na sua língua, com seus personagens, e ela saísse e falasse, cinema nacional é legal, quero continuar vendo. Eu queria também, então, trazer um pouco da sua experiência com o cinema internacional, para saber o que você traz mais de lição e de aprendizado com essas experiências para o cinema brasileiro e o que você acha que o cinema brasileiro tem de mais único em relação ao que você já fez lá fora. Eu trabalhei bastante lá fora como montador, e minha experiência com o Terrence Malick no Árvore da Vida
foi uma experiência que mudou um pouco a minha maneira de ver o cinema. Mas, no fundo, a arte de fazer cinema, ela é muito parecida. Acho que o nosso maior problema no Brasil é essa ligação dos nossos cineastas, as nossas histórias, as nossas escolhas de filmes para fazer para com o público que a gente tem no Brasil. E tirar este preconceito que existe, que vem lá de trás, que o cinema nacional ou é mal feito, ou só fala de um tipo de coisa. Quando existe uma guerra cultural no país, onde o primeiro lugar que é atacado por uma narrativa é a cultura do país, e o público brasileiro não defende os artistas e a cultura do país e fica do lado da narrativa, é porque talvez a gente não tenha conseguido conquistar esse público da maneira que deveria. Sonhei o bingo, você ligou pra mim. Fala mais alto! Tá mais alto agora! Você vai acabar perdendo emprego. Eu vou deixar de fazer meu trabalho por causa de emprego. Qual foi o primeiro filme brasileiro que marcou a sua memória, assim? Todos os Trapalhões. Todo ano lançava um filme novo dos Trapalhões, eu entrava na fila do Cinestar em Guarulhos, que virava o quarteirão, e eu entrava na fila porque eu queria ver no final de semana de estreia. E um filme brasileiro que nem todo mundo viu e você acha que mais pessoas deviam conhecer? É um filme que inclusive está na Star Plus, chamada Ela e Eu. Maravilhoso, com André Beltrão. As pessoas têm que assistir esse filme porque é uma pequena obra de arte e tem que ver. E o último que você viu e gostou muito, assim? Eu acho que Marte 1 e Ela e Eu são os filmes brasileiros que eu vi, assim, na última leva, que eu fiquei mais impressionado e feliz, assim. E um ator ou atriz que você ainda gostaria de trabalhar e não teve oportunidade? Rapaz, eu tive a sorte de já trabalhar com tantos atores e atrizes que eu... André Beltrão. André Beltrão, dizendo de novo aqui do Ela e Eu, acho ela uma gênia. E eu adoraria trabalhar um dia com ela. Eu pelo outro, aí seria sabe mesmo. Aí, caralho, Zé, tô muito aí. Caralho aí. Cala a boca, ele tá de mané galinha, bom mesmo, hein, Zé? Hein, Zé? 12 bandidos pra correr assim do nada, maluco. Ele chegou do nada.